bem-vindo, bem-vinda a mais um LanaCast. E esse mês estamos assim com mulheres inspiradoras, já que é o mês da mulher, né? Um dia só pra gente é muito pouco. Na verdade, eu acho que é o ano inteiro. Mas esse mês a gente vai ter algumas convidadas aqui que são ícones nas suas áreas e que vão compartilhar com a gente as suas experiências. E hoje, para o segundo LanaCast do mês da mulher, eu tô super feliz e super honrada por vários motivos, assim. A nossa convidada é uma ginecologista de Florianópolis que trabalha com ginecologia regenerativa e muito ligada à longevidade com qualidade de vida, né? Ela não só fala, mas ela vive isso. Então, ela é referência na região dela de ginecologia regenerativa e qualidade de vida. Dá aulas em vários congressos no Brasil, fora. E eu tive a honra de conhecê-la em 2019 e a gente estabeleceu uma relação muito próxima e eu tenho uma admiração incrível por essa convidada. Então, eu me sinto muito honrada de tê-la aqui. Já participou comigo de live, tá sempre presente. Isso também é um presente para mim, né, na minha vida. Gosto muito de dizer que a gente tem que conviver com pessoas que são melhores que a gente, assim, de conhecimento, de vivência, e eu tenho a honra de poder compartilhar de um pedacinho da vida dela. Então, eu quero chamar aqui para a gente bater papo e mostrar para você todo esse caminho empreendedor da doutora Luísa Guedes. Vem! Consciência Léo, coloca ela aí, por favor. Oi, Bem-vinda! obrigada, Lana, pelo convite de participar, né? Eu adoro conversar contigo, eu adoro falar, né, de coisas que deram certo, assim, né, e até as que não deram certo também, que são sempre inspirações e ajudam as pessoas, né, na sua carreira, os ginecologistas, a poder chegar aonde querem chegar. Então, obrigada por estar aqui. Nossa, eu que agradeço mil vezes, assim, tudo que eu falei aqui, você sabe que é real, já te falei pessoalmente algumas vezes, mas você realmente é uma inspiração. 2019 foi logo ali, quando a gente se conheceu. E a sua vida pessoal e profissional mudou tanto nesses 4 anos, que às vezes as pessoas falam assim, mas vou mudar, por onde que eu começo? A gente vai falar de tudo isso, mas acha que o caminho vai demorar tanto para as coisas acontecerem? E você e outros exemplos que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver, a doutora Tina mesmo, não demorou tanto assim para esses resultados aparecerem, né? Nossa, é uma delícia ver a evolução de vocês, assim, é incrível. Eu acho assim que eu sempre falo, né, Lana, que se tu tens um objetivo ou queres mudar alguma coisa, e nem que isso seja uma coisa que pareça distante, né? Um momento tem que começar. Se a gente não começa, nunca vai acontecer. Então tem que ter um começo, né? Então, além disso, a gente pensa assim, não, então eu vou começar, mesmo que isso leve um tempo, começar mesmo, né? Começar de uma vez e mirar nos pequenos passos, né? Porque se a gente pensa assim, eu quero ser a referência de ginecologia regenerativa do meu estado, por exemplo. Legal, esse objetivo é super legal, mas vai ter que começar fazendo ginecologia regenerativa, vai ter que começar conquistando as tuas pacientes, depois a tua cidade, então vai indo, né? E esse crescer, esse olhar esse crescimento, essa evolução, esse passo a passo, esse processo é tão bonito quanto chegar ao objetivo. É. E o que você falou é tão real, né, doutora Luísa? O tempo vai passar de qualquer forma, né? Então vamos começar de uma vez. E os pequenos passos, assim, as pequenas vitórias que a gente vai tendo no decorrer, não é só o objetivo final. Então, e acho que as coisas ficam mais leves, né? O resultado vai chegando. Cara, é incrível. Eu fico muito feliz, assim, de ver a evolução de vocês, assim, muito, muito mesmo. Mas vamos lá. Eu conheço um pouco da sua história. Quero que as pessoas conheçam também um pouco da sua história. Fala um pouquinho de você, da sua vida, de como tudo começou. Conta. Da ginecologia regenerativa, você está falando? Ai, gente, eu quero de tudo, assim, né? Um pouco da minha vida. Vamos lá. Vamos começar assim, ó. Você escolheu fazer a faculdade, aí conheceu o seu marido, doutor Henrique. Um pouquinho de você, assim, pessoa, para depois a Vida, gente vincular as duas coisas. da minha vida, Luísa. Bom, É.
Eu sou de uma família do Rio Grande do Sul, mas eu cresci numa cidade do interior, aqui de Santa Catarina, chama-se Rio do Sul, né? E eu tenho uma família de avós e bisavô e até minha avó materna que era médica, né? Então isso já era para mim assim uma de ouvir as histórias uma grande inspiração, né? Minha avó se formou em 1943, médica, né? Então isso era muito, apesar de eu não conviver diretamente com ela, porque eles moravam no Rio Grande do Sul, isso sempre foi uma grande inspiração. Meus pais não são médicos, né? Mas aí eu decidi fazer medicina e eu sou uma pessoa muito focada, assim, muito persistente. Então, quando decidi fazer medicina, eu pensei, agora eu vou estudar muito. E aí eu estudei muito, muito, muito no segundo grau, terceirão, me dediquei muito e passei no vestibular direto aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Show. Não tinha passado na minha cabeça fazer ginecologia. Eu pensava em alguma coisa cirúrgica, me identificava com coisa mais agressiva, mais cirúrgica, mas me identificava muito com isso. E logo no início da faculdade fui focando nisso, mas no quarto ano de medicina, na época o currículo era assim, a gente entrava em contato com a ginecologia. E foi a vez que eu tive que estudar para uma prova de ginecologia, que eu tive que sentar e ler, que eu entendi tudo aquilo, aquilo me encantou. Eu digo, meu Deus, é isso aí. Isso aí para mim é incrível, incrível conhecer, entender o funcionamento do corpo feminino, do órgão reprodutor, enfim, de tudo da ginecologia. Aquilo ali me encantou de uma forma que eu só tinha vontade de ler e estudar aquilo, e por isso eu decidi fazer ginecologia, e também porque eu conheci um professor que era um professor incrível, maravilhoso, numa carreira de ginecologista de sucesso, e aí eu me inspirei nele, porque eu sempre acho que a gente tem que ter isso, assim, inspiração em pessoas que deram certo. Se a pessoa deu certo, o que ela fez para dar certo? E aí a gente vai atrás, né? Então ele me inspirou muito, assim, ó, ele era um super empreendedor, construiu a primeira maternidade privada daqui, era um cara incrível, assim. Eu digo era porque ele não é mais médico hoje. Ele é vivo ainda, mas não é mais médico. Graças a Deus. E, a- e aí, já gostando muito da ginecologia, meu foco não era tanto a obstetrícia, era mais a ginecologia. Eu fui fazer a residência em Porto Alegre, porque lá em Porto Alegre, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, era mais focado na ginecologia, era tão focado na ginecologia quanto na obstetrícia, né? Aqui era mais obstetrícia. Fiz a residência lá, conheci o Henrique na residência. O Henrique era residente da cirurgia e depois da urologia, né? E durante esse tempo que eu estava lá, esse meu professor, que era minha grande inspiração, me convidou para trabalhar com ele. Então, ele tinha uma clínica privada aqui, muito bem posicionada, em Florianópolis, e ele falou: não, quero trabalhar, eu quero te convidar para trabalhar comigo. Então, que tu venha para cá, já e volte. Então, eu acabei a residência e já voltei para trabalhar com ele. E ele trabalhava muito com videolaparoscopia. E eu, como gostava da coisa cirúrgica, para mim estava sensacional. Então, eu comecei a trabalhar com ele com videocirurgia. A gente tinha muita cirurgia de vídeo, de ístero. Eu amava fazer isso. Eu era o braço direito dele, né? E com o passar do tempo, né, na clínica, claro, como todo mundo, quando começa, trabalhava em diversos lugares, atendia diversos convênios. Chegou uma época que eu trabalhava em Jurerê, que é aqui no norte da ilha, e na Palhoça, que é lá no continente, é longe pra caramba uma coisa da outra, e eu trabalhava nos dois lugares, eu trabalhava em tudo que é lugar. Ele dizia para mim, tu tem que jogar a rede e ir chamando os peixes. Depois tu vai diminuindo a tua rede, não precisa jogar tanto, né? E vai focando no lugar. Foca no lugar, e meu foco era a clínica que era dele, que depois eu virei sócia dele na clínica, que era uma clínica mais bem posicionada dentro aqui do Beira-Mar Shopping. Então eu fui fazendo de tudo, fazia plantão, fazia tudo que eu podia. Como E, todo bom e aí, ginecologista que acabou de formar, né? Vai fazendo tudo. como um ginecologista acabou de formato, vai fazendo tudo. E assim, não tinha filhos, essa vida de a gente trabalhar o dia inteiro, assim, à noite, virar noite e tal. E aí, nisso, eu comecei a pensar eu comecei a me dar conta de uma coisa. Eu trabalhava muito em tudo que é lugar, fazia plantão à noite, e aí eu comecei a perceber que as pacientes do lugar que eu queria focar, que era essa clínica do Beira-Mar Shopping, às vezes eu estava atendendo elas
e eu estava muito cansada. Eu chegava uma paciente ali, tipo, 5 da tarde, e eu já não tinha muita paciência para escutar, já estava cansada para poder me doar ali para aquela consulta. Por quê? Porque eu tinha passado a noite anterior fazendo plantão, porque eu tinha me matado no dia anterior também em outras clínicas. Eu pensei, não, isso não está certo. Se o meu foco é aqui, eu não posso não atender tão bem essa paciente, porque eu tô cansada, não é culpa dela, é culpa minha. Eu tô cansada, né? Então, se eu quero focar aqui, eu vou focar aqui, vou atender o dia inteiro aqui, se for possível, mas não vou atender na noite anterior num plantão, porque essa paciente do plantão, ela não tá me procurando, ela tá procurando o hospital, né? Ela não tá vindo por mim. E essa que tá aqui, tá vindo por mim. Como meu foco era o consultório e não ficar de carreira de hospital e tal, eu acabei, primeiro passo, saindo de todos os plantões. Saí dos plantões e pensei, não, é melhor eu gastar minha energia atendendo o dia inteiro no consultório, ainda atendendo em várias clínicas, porque eu não tinha movimento para uma clínica só, então atendendo em várias clínicas, todos os convênios possíveis, mas não fazendo plantão à noite nem fim de semana, para eu poder estar bem, para poder atender essas pacientes. Com o passar do Nossa, tempo. calma Hã? aí. Deixa eu só fazer a pergunta nesse caminho que eu não posso perder isso aqui, gente. Nossa, já anotei um monte de coisa boa. Na hora que você foi largar os plantões, eu ouço isso todo dia, por isso que eu vou te perguntar. Gente, esse LanaCast tá maravilhoso. Você ficou com medo? Porque tem a questão financeira também, né? Querendo ou não, o plantão traz o seu rendimento. Como é que foi isso pra você? Aí você já tinha filho ou não? Não tinha filho ainda. Tá. Eu ia dali, foi uns 2 anos antes de eu engravidar, isso, assim. Sempre, toda mudança dá medo, né? Toda mudança, ela traz... Olha, posso fazer só um pause aqui, vou abrir uma porta, pode ser? Claro, claro. Não esqueci de trocar. Eu vou aproveitar e vou falando aqui, gente. Deu. Essa mulher falou de inspiração e ela realmente me inspira. Vamos lá, continua. Bora, Teve continua. medo? Sempre. Toda mudança dá medo, né? A gente fica inseguro, porque é mais fácil ficar na zona de conforto, na coisa que já está dando certo, do que mudar. Mas a gente tem que ter, se é o teu foco, aquela coisa, meu objetivo qualquer, né? Era atender no consultório, privado, não tinha desejo de ficar em carreira de hospital, e enfim, eu tenho que ir fazendo esse movimento, né? Então, dá muito medo. Hoje, falando assim, parece que é fácil. Não. É muito medo, é um tempo até decidir isso, mas, assim, nenhum passo que eu dei eu me arrependi. Nenhum, zero. Então, assim, teve vários passos que foram gerando medo, nenhum que eu quis voltar atrás. Aí, o que eu pensei também? Bom, eu vou dar esse passo. Se eu não me faltar dinheiro, se me faltar trabalho, eu posso voltar da plantão. Não é impossível. Eu vou encontrar outro plantão, vou pedir vaga de novo, vou atrás. Não é impossível. Então eu vou e qualquer coisa eu volto. Então, essa segurança também que eu poderia voltar, que todo mundo pode, porque né, a gente consegue, também facilitou poder dar esse passo, né? Mas você E aí eu fiz sabe. um cálculo. São Fala. várias coisas que a gente tem que calcular, né? Por exemplo, um plantão é das 8 às 8, das 8 da noite às 8 da manhã, por exemplo. Para eu fazer plantão das 8 às 8, eu tinha que parar de atender umas 7, bota aqui em Florianópolis, que não tem tanto trânsito. Até umas 7, comer alguma coisa correndo no carro, né? Aquelas coisas de médico, e chegar no plantão, ou comer no plantão. Então, daí, saindo do plantão às 8, eu tenho que começar na minha clínica 8h30, 9, né? Então, se eu, ao invés de atender até às 7, atendesse até umas 8h30, e se eu, ao invés de começar às 9, começasse às 8, será que já não compensaria alguma coisa? Essa paciente que eu atendi não poderia ser uma paciente que eu fizesse o parto, que lá na frente ia ter um ganho financeiro maior? Ou essa paciente não seria uma paciente que eu poderia marcar uma cirurgia? Então, também tem essa compensação financeira também, a gente podendo atender mais tempo, né? Não, isso tudo que você falou, doutora Elisa, é muito rico e muito sensacional, né? Porque para fazer escolhas, a gente tem que fazer conta.
né? E ver o custo-benefício disso. Peraí, olha o cansaço, olha o deslocamento, olha comer mal, olha atender mal a paciente do consultório. Então, nossa, isso é muito incrível. Tem que fazer conta mesmo para ver se está valendo a Conta. pena. E outra coisa que tava na minha conta é, essa paciente do plantão é uma paciente que não me procurou, certo? Ela procurou o plantão e eu estava lá, né? A paciente do consultório é uma paciente que foi comigo, ela poderia ter ido com outros colegas ginecologistas, ela foi lá, marcou voluntariamente, porque ela queria ir comigo, né? Essa paciente, a chance de fidelização, a chance dela me indicar mais pessoas, a chance dela fazer mais coisas comigo é muito maior. Então, assim, a médio e longo prazo é muito melhor do que a paciente do plantão, que é um dinheiro, né? Que tu atende ali. Claro que tu faz todo, não estou falando do plantão, precisa ser feito, tem gente, né, tem que ter gente que faça, mas no fim das contas é um dinheiro, porque tu não está tendo essa paciente de tempo, se é o teu objetivo, né? E até porque você não consegue dar continuidade no tratamento dela, né? Você vai atender e Não. ela vai embora e depois vai para outra pessoa. Você não consegue acompanhar essa paciente. E eu quero chamar a atenção aqui também, doutora Luísa, para outra coisa que você falou, muito importante, assim, que você ficou pensando. O que eu perco, né? O que pior pode acontecer? Não com essas palavras, mas eu usei essas palavras agora, porque esse é o meu raciocínio quando eu vou tomar uma decisão. Que você sabe que eu já pedi demissão 2 vezes, né? Para tocar o meu negócio. E todas as vezes eu fico pensando, o que pior pode acontecer? Se tudo der errado, sei lá, um monte de gente me conhece, eu arrumo emprego de novo e segue a vida. Não Eu pensava tem, igual. né? Se tudo der errado, eu volto a procurar plantão. É isso. Nossa, Tá achei tudo certo. incrível. Mas vai, continua a nossa história, que é empolgante. Aí deu super certo, continuei né, nos consultórios, em várias clínicas e tal. E uma coisa que eu sempre falo, que é importante a gente, médico, de vez em quando parar e pensar, sabe? Porque se a gente fica tocando assim, fica no automático. Então, de tempo em tempo, na verdade eu fico pensando toda hora, mas de tempo em tempo é importante a gente parar e pensar, tá, o que de melhor eu posso fazer? Continua assim, não continua assim? Então, o que comecei a fazer? Eu comecei a ver as clínicas, os lugares que eu atendia, que eram melhores de pacientes que seriam realmente minhas, porque tem algumas clínicas que a gente atende que são clínicas, por exemplo, que a paciente ela é mais fiel à clínica do que a ti. Essas policlínicas, multiclínicas, em que a gente vai, e se tu sair de lá, ela vai continuar indo na clínica com a pessoa, outra que vai vir no teu lugar, né? Então, eu comecei a pensar nisso. Qual é a clínica aqui que eu atendo, em que as pacientes procuram mais a mim do que a própria clínica? Então, é nessas clínicas que elas procuram mais a mim que eu vou focar. Qual é também aonde eu tenho mais possibilidade de ganho financeiro também. Então, é nessa aqui que eu vou focar. Quando começava a encher minha agenda, tipo, nessa clínica que eu quero focar, por exemplo, eu selecionei 3, até que eu atendia numa 6, eu acho. Aí eu selecionei essas 3 que eu queria mais focar. Quando minha agenda ali começava a encher, tinha uma espera para daqui 2, 3 semanas, eu saía de uma dessas piores, digamos assim, que Estavam não eram tão pacientes que eu ia cheias para fidelizar e essa que tal, estava mais cheia. para eu poder abrir mais um dia nessa outra. Aham. E aí, assim, eu fui trazendo aquela coisa de jogar rede e pegar os peixes, eu fui trazendo minha rede para mais próxima, E aí né? você foi E fui... afunilando devagar, não precisa largar. Eu falo isso Não, para os meus clientes aqui. não, Você não precisa largar tudo de uma vez, vai devagar, vai vai tateando, devagar, né? vai tateando. E aí eu fui fazendo isso, fazendo esse movimento, né? Até que eu fiquei em 2 clínicas principais, que é uma aqui na ilha e outra no continente, e depois numa clínica só. Isso tudo, eu estou falando de uma história que começou em 2008 e isso aí já era uns 2, 3 anos depois, né? É porque tu vais pensando, né? Pensando, uns 3 anos depois, talvez. Uns 3, três 3, anos 4. depois você já estava quase tudo só no consultório. Quase tudo só no consultório. Em 2 clínicas. Caramba, essa parte eu não sabia. Foi rápido demais, né? Rápido demais. Porque quando eu engravidei do meu filho, eu já estava numa clínica só. E meu filho foi em 2013 que ele nasceu. Então Caramba, que sensacional.
Isso. Aí eu comecei em 2008 aqui em Florianópolis, né? E aí eu acabei trazendo até que eu fiquei nessa clínica só, aonde eu era sócia, que era outra coisa que eu escuto muitos colegas falando aqui que eu converso, né, nas aulas que a gente dá por aí e nos congressos com muita gente. A gente, aí que eu perdi um pouquinho o raciocínio, mas a gente, o que eu É tava de ficar falando, Lana? calma, Volta aí. de ficar numa clínica só, que foi super rápido, e eu acho que a Uhum. questão que você ouve muito é que os colegas têm medo de se Ah, não. livrar dos plantões, porque não sabe como é Não, que não. vai ser. Não, não. Às vezes tem colegas aqui que eles têm clínica, ou uma sociedade, mas tem um lugarzinho deles. E aí eles atendem ali, e um dia eles atendem na clínica do ciclano, outro dia na prefeitura, outro dia na clínica, policlínica não sei das quantas, outro dia no convênio não sei o quê. E a pessoa não se dá conta que nesse dia que ele está na outra clínica dele, na outra clínica do outro, de outra pessoa que não é dele, está tendo um custo a clínica dele, né? Existe um custo diário, e se tu não tá ali atendendo, continua esse custo. Então, tu ir atender em outro lugar, tu tá deixando de ganhar e pagando esse teu lugar. Então, tem que valer muito, muito, muito a pena. E geralmente não vale muito, muito a pena, porque quando tu atende em outro lugar, tu tem que deixar uma porcentagem nesse outro lugar, já que não é teu, né? E além do Então, que, você não consegue imprimir a sua identidade no que você está fazendo, porque na sua sim. clínica você faz as coisas que você acredita, do jeito que você acredita. Ontem mesmo eu estava falando, ontem eu estava falando com uma pessoa, com uma cliente, e falei que o que a gente tem de maior diferencial é como a gente faz as coisas. Porque ginecologista tem um monte, né? Mas o como você faz a diferença. Então, imprimir a sua digital na sua clínica, nas suas coisas, agrega valor, te dá notoriedade e te faz ser diferenciado no mercado, porque é você, só você sabe fazer do seu jeito, né? Porque isso é uma questão, né, Ana, que eu acho, que eu sempre penso assim. Eu não me considero melhor tecnicamente do que ninguém. A capacidade técnica que eu tenho é semelhante a muita gente, muita gente. Então, os cursos que eu fiz para aprender como aplica um laser, como faz uma cirurgia, como faz um preenchimento, tudo isso está na mão de todo mundo. E eu não sou mais inteligente que ninguém. Então, tecnicamente, a gente tem a mesma capacidade. O que diferencia? Não é questão técnica. O que diferencia é realmente isso, o como, né? O como você faz, em como você atende a paciente, que mais benefícios, além da técnica, ela vai ter indo contigo, que facilidades ela vai ter, o que vai fazer ela voltar em ti e não procurar outra pessoa. E isso que é o diferencial. Isso que faz ela procurar um médico ou até pagar uma consulta particular mais cara para ti. Não é só a técnica. É claro que tem que ter técnica ao mínimo, né? É que nem a gente ir num restaurante bom e comer um prato bom, é o que se espera, né? Não pensa que vai num restaurante caro e vai comer uma comida ruim, né? A comida tem que ser boa. Mas além da comida tem que ser boa, o lugar tem que ser bonito, o lugar tem que ser limpo, tem que ser bem atendido, tem que ter um prato bonito, o copo tem que ser de cristal. Enfim, são várias coisas que fazem com que tu enxergue o valor para aquele prato que tu já espera que é bom. Aliás, eu preciso fazer um adendo aqui, que você, acho que em 2020, fez uma ação com as suas secretárias. Ai, a gente tem que voltar na sua história depois, não deixa eu esquecer. É que o As duas papo são é assim. bom, né, gente? Vai. Você fez uma ação com as suas secretárias, a sua concierge, que eu achei incrível, que foi a história, você falou do restaurante, eu me lembrei que você levou elas no restaurante para mostrar exatamente essa diferença. Se você quiser contar, fica à vontade, tá? Porque lá nas mentorias eu não falei seu nome, mas eu vivo falando dessa ação que você fez, que eu achei incrível, que é Pode falar meu nome. mostrar mesmo, né? Não, conta você que você é a dona do Da negócio, eu achei história. muito show. Isso. Pulando então um pouco, né, quando eu abri minha clínica sozinha, focada nesse atendimento da mulher, da qualidade de vida, da ginecologia regenerativa também, enfim, quando eu entrei com essa minha clínica que é a Magma, né, que nós temos desde de 2019, uma coisa que eu comecei a pensar sobre as meninas que atendem, né, as secretárias todas, né, é, o, o, o que eu quero oferecer para minha paciente, a paciente que procura, é um atendimento
premium, assim, um atendimento de alto padrão, né? É um atendimento top que a gente vê em restaurantes que a gente frequenta, que a gente vê às vezes num super hotel que a gente vai, né? Então eu queria esse tipo de atendimento. E também que elas enxergassem o valor nisso, que é o que as nossas pacientes enxergam, né? E isso elas têm que fazer parte, elas têm que saber como atender a paciente, saber que isso faz a diferença. O jeito que tu fala com o paciente, como tu fala com o paciente, como tu te comporta, tudo isso vai fazer uma grande diferença. E muitas vezes esses lugares, assim, que eu estou citando aqui, são lugares que elas não frequentam, infelizmente, né? Não está dentro do dia a dia, ou nem no dia a dia, não está nem no eventual delas, né? Como está no nosso eventual. Então, no dia da secretária, e isso lá instituí em 2019, isso vem acontecendo até hoje, a gente faz uma experiência. Né? Eu dou para elas uma experiência que é uma experiência de ir num desses lugares muito legais, viver isso, né? Então, primeiro o que a gente fez foi ir num restaurante que é super legal ali, que tu conheces, que tu adora, Mesmo, aqui em gente. Florianópolis. Sensacional, nhoque incrível. Toda vez que eu vou lá, pelo menos um dia eu dou uma passadinha nesse restaurante, que foi você que me apresentou, e eu amei, é tudo muito maravilhoso. Vai, vou Tudo ficar muito quietinha. maravilhoso. E é um chefe muito conhecido daqui, o restaurante é super legal, e a gente foi almoçar ali. Também tem que ter o cuidado de não constranger elas, né? Elas não se sentiam um peixe muito fora da água. Então a gente foi na hora do almoço, eu falei, elas, vamos lá e tal. Fui com elas, e a gente sentou para almoçar lá, e foi sensacional. E eu falava para elas isso. Falei, olha, e aí, o nhoque, gostaram do nhoque? Ai, nossa, nunca comi nhoque tão bom, que nhoque maravilhoso e tal, tal. E eu mostrar para elas assim, vamos pegar esse prato, esse nhoque aqui, e vamos colocar ele, vamos sentar, vou imaginar que a gente vai pegar esse mesmo nhoque, nós vamos sentar numa mesinha de plástico lá na rua, lá na calçada, onde vão ter carros passando e levantando poeira, aonde vão ter pessoas andando e pedindo, aonde vai estar um calor, um sol na nossa cabeça, aonde a gente chama o garçom e não acha que o garçom tá correndo, suado, não tá nem, tu não acha ele, e tu vai sentar e vai comer num prato de plástico, com um talher de plástico. Será que vai ter o mesmo gosto esse nhoque, né? Então, não vai ter o mesmo gosto. Vai ser continuar um nhoque bom, que é fantástico, mas não vai ter o mesmo gosto. Na nossa memória, nossa lembrança, talvez nem queira voltar nesse lugar, né? Então, mas é o mesmo prato feito pelo mesmo chefe. Então, eu me comparo ao chefe. Eu falo para elas, o meu trabalho, eu vou lá e faço com todo amor, com todo carinho, com toda minha técnica, com tudo. Mas o entorno são vocês que fazem. E isso vai fazer grande diferença em como a paciente vai encarar aquele tratamento, o quanto ela vai ter de grau de satisfação do tratamento. Não é só a técnica que eu fiz, o laser deu certo, em blá blá blá. Não, isso tudo faz parte da percepção dela de melhora também, o jeito que ela foi tratada. E a Nossa, vontade dela querer voltar. maravilhoso. Eu conto essa história, mas eu não tinha feito essa comparação ainda com o chefe. Vou falar do chefe agora, porque eu amei isso, gente. Ai, vamos, tá. Aí Bora. você. Voltamos para a história, né? Porque eu me empolgo com os seus detalhes, que eu já tive a oportunidade de acompanhar. Inclusive, a sua concierge é uma das melhores que eu conheço. E olha que eu já visitei o Brasil inteiro. As meninas, as secretárias, assim, que atende, o ambiente é maravilhoso. Gente, é incrível. E não foi feito nossa, precisa do material mais caro. Não é isso. Eu acho que você tem o cuidado extremo com os detalhes, né? Verdade. Primeira clínica que eu vi que na época da pandemia investiu em treinamento para as colaboradoras, em especialização para você também, para o doutor Henrique, que eu me lembro muito bem disso. É uma história incrível, mas eu já estou atropelando, desculpa, continua na sua história. Paramos lá na marca. Paramos em que eu fui afunilando e acabei ficando num lugar só, e aí atendendo, daí eu fui selecionando, daí da mesma história, agenda enchendo, eu fui selecionando os convênios, então vou parar de atender esse convênio e vou focar qual é o convênio em que as pacientes, porque que era o meu plano, meu objetivo? Atender somente particular. Então, qual é o plano de saúde que, se eu sair desse plano, a paciente continua comigo? Tem uns planos que são planos, por exemplo, da empresa, né? A empresa, se a paciente
se eu saio desse plano, ela vai continuar porque ela é fiel a esse plano da empresa, né? Então, quais os planos em que a paciente iria continuar pagando para mim mesmo que eu saísse do convênio, né? E aqui eu identifiquei que era a Unimed. Então, no fim, eu fui saindo, quando a agenda ia enchendo, eu ia largando um plano de saúde, outro plano de saúde para dar mais espaço para essas pacientes Unimed particulares, e aí acabei ficando só com Unimed e particular, e até que chegou um momento que eu conheci a ginecologia regenerativa. Conheci o laser, isso foi em 2017, e me encantei, porque depois eu fiquei entendendo por que aqui um evento que tu me convidou para ir lá em São Paulo, que eu fiquei pensando nisso até. Por que eu fazia vídeo, cirurgia, e de repente me encantei com laser? Daí eu entendi que eu gosto de inovação, eu gosto de tecnologia, eu gosto do que é novo, do que traz qualidade, né? E aí isso aí é muito legal e vai resolver um problema que a gente não tem muito o que oferecer para o paciente. Não usa um creme vaginal aqui, né? Era mais uma opção com tecnologia, incrível. Aí eu comecei a estudar laser, comprei um laser em sociedade com uma dermato e deixamos na clínica dela. Daí eu tive esse problema que eu tinha que atender na minha clínica e ir na clínica dela 2 vezes na semana para poder usar o laser, né? Mas comecei a entrar nesse mundo. Aí conheci o Zé, conheci a Tina, e aí comecei a ver mais coisas, não só laser, todos os outros tratamentos de ginecologia regenerativa, e fui me encantando com isso. E chegou num momento que aí minha agenda era cheia, Unimed, particular, gineco, obstetrícia, e eu comecei a me dar conta que essa paciente da ginecologia regenerativa, do laser e tal, não era uma paciente que queria esperar 6 meses a consulta, não era uma paciente que queria um atendimento tumultuado, digamos assim. E aí eu tinha que começar a fazer alguma escolha. E para diminuir minha agenda. Minha agenda era muito cheia, muito cheia. Então, como é que eu faria para diminuir isso? Eu tinha 2 opções. Ou sair da obstetrícia, ou sair do convênio. E aí eu pensei, bom, melhor eu sair do convênio, porque vai automaticamente diminuir a obstetrícia e diminuir a cirurgia. E aí eu vou ver como eu me sinto, se eu me sinto feliz com isso, se eu não me sinto feliz com isso, para poder tomar a decisão se eu saio ou não da obstetrícia, por exemplo, porque vai cair automaticamente saindo do convênio e eu vou poder me entender melhor. Fui lá e saí. Deu medo, sempre dá. Fiquei. E eu pensei, o que eu faço? No pior das hipóteses, atendo os outros convênios, volto. Não vou voltar na Unimed, porque daí vou ter que pagar a cota que é alta, mas aí eu entro nos outros planos, sei lá, Sul América, Bradesco, SC Saúde que tem aqui, vou para os outros planos, né? Isso não vou sofrer com isso. Então, saí da Unimed, minha agenda diminuiu, ficou somente particular, e eu pensava, é melhor, por exemplo, eu vou atender terça à tarde. Antes eu tinha agenda cheia, lotada, fui até 6 meses, uma coisa louca. E daqui a pouco não tinha. E eu tinha, em vez de ter agenda lotada, tinha 3 pacientes particulares. Mas faz o cálculo. 3 pacientes particulares dá o mesmo valor no fim do dia do que, sei lá, mais de 10 Unimedes. Né? Então, a gente tem que conta, né? fazer conta. E aí começa a qualidade de vida, porque você vai entregar uma consulta muito melhor e você vai ter mais tempo para descansar, para atender melhor, e eu né? pensava, exato, vou atender essa paciente, vou deixar um tempão de consulta, sei lá, eu deixava 40 minutos, 1 hora, não sei, e vou atender tranquila, bem, qualquer coisa, depois eu vou na academia, depois eu vou outra coisa. Mas se tu pensar financeiramente, empatava. Não perder não tá ia. perdendo nada, né? E eu Tá estava mais ganhando. tranquila. Tá ganhando, e eu estava mais feliz e mais tranquila, né? Exato. Então eu fiz essa transição e ao mesmo... Não, isso foi 1 ano antes da Magma. Mas aí eu comecei a me dar conta que essa clínica que eu tinha no Beira-Mar Shopping, que era uma clínica bonita e tudo, era uma clínica assim que tinha 6 consultórios, nós éramos 3 sócias, e 3 consultórios para locação. Então era um movimento daquela clínica que tu chegava e tinha que pegar senha para ser atendido, assim, né? Era um movimento muito grande, aquela que tu liga e tem ramal 1, não sei o que, ramal 2, não sei o que. E aí eu casava com a paciente que você queria, que você escolheu lá no começo, né? Que procurava você. Mas agora não estava mais dando certo. Que essa paciente da ginecologia regenerativa que ia investir um valor alto num tratamento
não combinava com essa paciente que chega e pega uma E senha, pega a senha. que chega e às vezes não tem lugar na recepção para sentar, porque está cheia, que a secretária é tão confusa, porque é tanta gente. E aí eu pensei, não, isso não. E outra, o espaço era pequeno também, físico. Então eu tinha que me bater no laser, não estava confortável. E aí eu pensei, um pouco antes disso, eu vendi o laser para minha amiga e comprei um outro, né? Eu vendi o que a gente tinha em sociedade e comprei um só para mim. Aí fui atrás, comprei em Cela, comprei radiofrequência Exilis. E aí eu tinha tudo isso e o ambiente não Num estava espaço combinando. super pequeno, eu me lembro Espaço disso. super pequeno, as coisas não estavam casando, uma coisa não estava combinando. Eu pensei, isso não está combinando. Me angustiava isso. E eu me angustiava diariamente com isso. E aí eu conversei com as minhas colegas para a gente tentar melhorar a clínica, renovar a clínica, mexer ali, ou eu comprar mais espaço dentro da clínica, e elas não estavam com o mesmo pensamento que eu, porque era pensamento meu, não era delas, né? E aí eu saí de lá. Falei, então eu vou sair. Que foi outro medo, né? Uma clínica no Beira-Mar Shopping, super conhecida, que era do meu professor, ele já saiu, deixou para mim, então, né? Mas eu pensei, não, vou, mas agora, eu pensei, agora que eu vou fazer um negócio diferente. Eu não vou fazer mais do mesmo. Vou fazer uma coisa que não tem, uma coisa especial, uma coisa que as pessoas percebam que é diferente. E eu vou, já que eu vou para lá sozinha, eu vou agora me profissionalizar, né? Eu tenho a faca e o queijo na mão, que é o conhecimento, eu sei ali como, como funciona, o que eu quero, o espaço, como tem que ser, todo esse operacional, mas eu não tinha muito de gerenciamento, de gestão, de coisa e tal, e enfim, eu tinha uma ideia que eu queria fazer uma coisa muito legal, né? E aí Você eu queria comecei. fazer do jeito que você acredita que as coisas podem ser feitas. Não do Exato. jeito convencional de todo Não, jeito mundo, convencional. né? Não, Sensacional. o que eu pensei, né? Que eu sempre falo, a gente tem que se inspirar, não vamos inventar a roda. Sim. Vamos atrás do que já tem que dá certo. A gente estava trabalhando com laser, com radiofrequência, com eletromagnetismo, fazendo coisas da ginecoestética. Isso se assemelha muito a quem? Aos dermatos e aos cirurgiões plásticos. Como é que são as clínicas dessas pessoas? E aí eu comecei a Sensacional. olhar as clínicas das pessoas. Eu já falei para ti, eu consultei uma galera, eu como Foi. paciente, só para Aham. poder ver como é que era, Foi. né? E para fazer networking. Então eu marcava um É isso que dia, eu eu ia ia falar. ver E a Benassi, aproveitou, fez um monte de contato, né? E eu um acho monte de que o contato. grande lance é o que você falou, não é inventar a roda, mas é colocar o seu DNA, o seu como fazer, né? E já existe gente que faz. Então, assim, eles faziam. Então, o que eu comecei a fazer, a pegar, ir atrás e consultar com essas pessoas mais tops daqui, para eu entender, para eu ver como é que era a recepção, fotografava coisa, sabe? Mas marcava consulta mesmo, ligava lá, marcava uma consulta e ia consultar, para entender esse processo. E Que ficava bom que seguindo no dava Instagram, certo e falava isso funciona, isso não funciona, isso não quero funciona, isso. quero isso, quero aquilo. E também comecei a seguir no Instagram as clínicas tops aqui do Brasil, né? De São Paulo, do Paraná, aqui, de vários lugares, olhando como é que ela não é, como é que é feita e tal, para poder, pensei, eu vou fazer um padrão desses, um padrão dermato plástico, que só existe na estética, mas eu vou aplicar isso para a ginecologia que não estava existindo ainda, né? Uma clínica de ginecologia, uma clínica não de só estética, de saúde e estética, as duas coisas, com esse padrão da estética, né? E E que não é aí, nem só estética, né? Que no final das contas, a pessoa vai procurar um ginecologista, ela quer a função. A estética é um benefício adicional, isso, né? mas eu queria o padrão Da disso estética, na coisa sensacional. funcional, né? Sensacional. E aí eu, enfim, eu fiz alguns cursos, né, de gestão, mentorias, fui atrás, né? A Lana ainda não fazia o trabalho dela, senão tinha ido atrás dela. E aí Mas fui naquela época a atrás, gente já trocava livro, né? A gente já conversava sobre trocava isso, sobre sobre isso. ideias. Gente, Isso. que delícia isso. Foi. Aí, então tudo fui pensando em como seria a parte da arquitetura da clínica. Então, a clínica tem muito essa ideia de conforto e bem-estar. Eu fui muito no propósito, assim, o que eu quero
gerar, né? Então, eu queria geração de bem-estar. Então, ali dentro, todo mundo tinha que se sentir bem. E ela vai se sentir bem no lugar que ela senta, então tem que ser um lugar legal para ela sentar. Ela tem que se sentir bem com o que está passando na tela, na televisão. Ela tem que se sentir bem com o que está exposto ali. Ela tem que se sentir bem com o copo de cafezinho, de água que ela vai tomar, a xícara de cafezinho, o tipo de café, o tipo de água, se ela pega o negócio vaza, se o negócio não vaza, se ela fica insegura, se aperta ou não, tudo eu pensava. Como ela vai fazer a pessoa se sentir bem, para não se sentir mal em nenhum momento, né? E, Você pensou em então nessa tudo parte. tão bem pensado que eu me lembro da caneta que as suas secretárias usam. E Até você sabe caneta. que quando eu comecei aqui na empresa, uma das primeiras coisas que eu comprei foi a caneta, e eu escolhi a caneta que eu achei mais legal de todos, porque eu me inspirei no que você fez, que até a caneta tem o logo, e, cara, incrível, muito, muito sensacional, muito sensacional. Eu acho que Porque eu a Malu copio também. mesmo ideia boa e vambora. É inspiração, né? É inspiração. É, Então, eu fui inspirando, eu fui vendo todos esses detalhes, tudo muito pensado, muito para fazer essa mudança. E isso, para começar nessa nova clínica, isso foi em novembro de 2019. Nessa época, então, eu estava atendendo já só particular, não mexi em preço de consulta, mantive, indo para essa clínica, assim, mantive o preço da consulta para a pessoa não achar que eu estava querendo fazer com que ela pague a minha, a minha mudança, claro, né? é. Mantive o preço da consulta e mantive ginecobstetrícia e comecei lá atendendo, né? Isso foi em novembro de 2019. Foi 11 de novembro, metade de novembro. Dezembro a gente atende até só o dia 20, mais ou menos. Janeiro já começa na metade, fevereiro veio o carnaval e em março foi a pandemia, Foi. né? Então, e assim, lá, quando eu fui contratar, até que você me falasse das meninas, as meninas são incríveis. As meninas que eu contratei, eu tenho 3 funcionárias lá. Uma já trabalhava comigo nessa outra clínica, então eu já a conhecia, e as outras 2 eu contratei. Esse time é o time que está desde o início, é o que está sempre. Então, ele não mudou. Eu contratei alguém que era mega especialista, mega não sei o quê, que veio de outra clínica. Não, as 2 não tinham tido experiência nunca em clínica. Uma era técnica de enfermagem, as 2 eram técnicas de enfermagem, trabalhavam com limpeza de material hospitalar. É, e uma me disse: eu quero sair desse lugar porque eu gosto de pessoas, eu gosto de atender pessoas, eu gosto de conversar com pessoas e eu ficar aqui limpando, não estou tendo esse contato com pessoas. Então, é isso que eu quero. E o que eu precisava de gente que gostasse de gente que atendesse bem na recepção. Mas olha, tu é técnica de enfermagem, como é que tu vai querer ficar trabalhando na recepção? Eu quero trabalhar com gente, não quero ficar lá como tá, eu quero ficar trabalhando com gente e tal. E aí veio a Jéssica, que é a nossa concierge, né? Porque ela faz muito mais do que só uma recepção, né? E uma pessoa incrível. E, claro, fui investindo vários, a gente já fez milhares de treinamentos, é uma coisa que eu invisto bastante, investi muito na pandemia, já que a gente estava mais desocupada, né, em capacitar elas, porque eu sabia que a pandemia ia passar e também sabia que se naquele momento de pandemia alguém precisasse de alguma coisa, ela iria procurar o lugar que ela se sentisse mais segura, melhor, então tinha que ser a gente, né? Tinha que ser a gente que trouxesse isso para elas virem consultar comigo. Né? Não, e você falou uma Então, coisa agora que eu amei, eu sempre falo e eu acho que tem que frisar mesmo. Treinar os colaboradores, primeiro assim, você tem que saber o que você quer contratar, né? E treinar. E isso não é gasto, é investimento. Você que tem que falar para os seus colaboradores o que você espera deles. Né? Não adianta achar que só vai conversar com as pessoas e vai ser legal. Não. Você tem que treinar para ficar no nível magma, né? Não é conversar com as pessoas de qualquer jeito. Conversar não, qualquer conversa, né? e sabe o que, Lana? A gente é médico, né? A gente não tem nada de gestão, de empreendedorismo, de nada disso. E na faculdade, não tem esse contato, né? Então eu acho que a gente tem que se inspirar nos médicos que têm essa visão, e nas pessoas que são assim e não são médicos também, que isso é super legal. Então, a maioria dos treinamentos que a gente fez não são com gente que é da área da saúde ou com gente que dá treinamento para a área de saúde.
Porque nós somos uma empresa que presta atendimento, assim como uma empresa que vende carro, que presta atendimento, assim como um hotel, assim como, enfim, várias, né? Então eu comecei para treinamentos de pessoas que treinam também esses lugares, assim, né? Como, por exemplo, o Alexandre Espíndola, que mostra o método Disney. Por que não? Por que não pode ser alguém assim E eu que conheci foca no através de atendimento você, ou na venda? fiz vários cursos com ele, incrível, o livro dele maravilhoso. Nossa, vai, continua. Eu tô super inspirada Isso, aqui já. eu fiz vários, com várias pessoas, e eu sempre foco muito nisso, assim, eu procuro muito exemplos de lugares que dão certo, que não necessariamente são clínicas médicas, porque nós somos prestadores de serviço, né? Então, se a gente prestar atenção em todos os prestadores de serviço, a gente vai ter muita inspiração. Por exemplo, salão de beleza é uma prestação de serviço. Mas eu sou médica. Não, mas salão de beleza é super importante também. E eles fazem, muitos salões fazem um super atendimento, assim, um lugar super lindo, né? Chega lá, eles oferecem um cafezinho, são coisas que a tua paciente que está lá frequenta também e gosta, né? Então, se a gente se inspira nisso, eu me inspiro muito na minha academia, né? A minha academia é uma super inspiração. A academia que eu vou, ela fica lá dentro do shopping, então hoje eu não trabalho mais no shopping, não moro lá perto, a minha clínica é próxima, né? Mas não fica tão na mão para mim. Existiriam outras opções mais na mão. Mas eu vou até lá. E por que eu vou até lá? Eu vou até lá porque a academia está sempre limpa, as máquinas estão sempre em dia, tu não vê máquina quebrada, máquina ferrujada, não vê, super funciona. Eles estão sempre mudando o ambiente, então tem sempre uma sensação que está chegando num lugar legal. Sempre eu digo de tempo em tempo, né? Eles dão uma mudada, e trocam um papel de parede, trocam um adesivo, muda a máquina de lugar. Então, isso eu faço na clínica. Eu tenho assinatura floral semanal para dar uma mudada. Eu mudo o tapete. Dá uns 6 meses eu mudo o tapete, eu mudo um quadro, eu mudo alguma coisa, para que a pessoa tenha senão vai ficando velho, né? Só acho que no mesmo lugar sempre igual fica com uma cara de velho. Então, a gente vai ter inspirado na academia. E a academia, ela tem um banheiro. O banheiro é sensacional. O Sério? banheiro é a coisa Nunca vi mais banheiro de legal. academia sensacional. É, aí é que tá. Esse é o diferencial. O banheiro, Então, o banheiro da academia tem um chuveirão desse tamanho, vários, né? São lá uns 5. Um chuveirão desse tamanho. O shampoo é Schwarzkopf ou Kelne, que tu tá ali, tu pega assim, shampoo, condicionador e sabonete, Schwarzkopf ou Kelne. E tem dentro do banheiro uma bancada enorme com 4 secadores profissionais. uau! Então, grudar. Então, assim, tu toma banho com um shampoo bom, tu sai dali, te seca o cabelo rapidamente, com aqueles secadores profissionais, e tu sai. Então, assim, às vezes eu penso assim, ó, sexta-feira. Eu saio da clínica e penso, eu vou lá na academia. Ai, que saco na academia. Bom, mas daí se eu for na academia, eu já saio de banho tomado, com o cabelo escovado, super rápido, mais rápido que na minha casa. Então, então eu Olha vou na que academia. sensacional! Causa E no isso banheiro. tudo agrega valor. Você sabe que você vai pagar por isso, mas você paga feliz. E fideliza. É, Eu vou na academia às vezes malhar por causa do banheiro. É olha incrível aí. isso. E, e, Adorei. Ah, e aí eu pensando nisso, que eu gosto tanto dessa academia e desse banheiro e tal. E aí eu pensei, o que eu posso fazer na minha clínica? Tipo o banheiro da academia, né? Que seja nesse mesmo tom. Que eu posso facilitar para a vida da minha paciente? E eu comecei a pensar nisso, que isso é uma facilitação, ele está facilitando a minha vida botando um banheiro assim, né? Ele sabe que a pessoa vai lá ficar suada, ele facilitou botando um banheiro top para a pessoa já sair bem lá. Daí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? Aí eu pensei, bom, a paciente sai da consulta e ela tem que ligar para marcar os exames dela. Usar uma mamografia, um negócio. E eu sou assim, me pede para marcar para eu fazer uma mamografia. Eu mando uma mensagem para o laboratório, eu quero marcar uma mamografia. Aí eu mando isso de manhã. Eles vão me responder, eu só vou ver 7 da noite, porque é a hora que eu parei de trabalhar, não sei o que, 7, 8. Daí eu respondo 7, 8, eles já não estão mais atendendo. Aí eles vão me responder no dia seguinte. Qual dia você quer? E essa conversa dura umas 2 semanas, até eu conseguir resolver marcar essa minha mamografia. Isso é chato, né? E aí eu comecei a pensar, como é que eu posso fazer isso?
Eu peguei, entrei em contato com a clínica que eu mais indico aqui, que é a clínica que eu mais gosto, e que a maioria dos meus pacientes também costumam ir. E falei para eles, olha, eu tenho minha clínica aqui, eu atendo pacientes, um volume grande, caminho para vocês sempre, e eu quero que vocês me ajudem. Porque o que está acontecendo é que a minha paciente eu atendo, eu preciso de uma mamografia antes de começar, por exemplo, uma reposição hormonal, e ela me volta 3 meses depois. Porque só quando ela conseguiu uma mamografia, se ela conseguiu pegar o laudo, ela conseguiu voltar. E eu não quero isso, eu quero que ela venha rápido para que eu possa já dar o tratamento para ela para agilizar isso. Como é que vocês podem me ajudar? Porque eu indico para vocês. Então, vocês têm que também me dar uma contra, sabe? Me ajudar nisso. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. E aí, o que eles fizeram? Não, a gente pode te ajudar. O que a gente faz? Eles me propuseram, né? A gente fez assim. Eles têm o agendamento deles, o WhatsApp de agendamento. A gente tem um grupo junto com a minha clínica. Então, é a minha clínica e o agendamento deles. São umas 3 mulheres lá que agendam, que eles separaram para nós, para botar nesse grupo. Eu atendo minha paciente, solicito lá mamografia, ultrassom de mama, ultrassom transvaginal e tal. E falo para ela, onde é que a senhora costuma fazer seus exames? Ah, na clínica tal. Essa é a clínica. Com essa clínica, se a senhora quiser, a senhora passa ali na frente e a gente facilita esse agendamento para a senhora. As meninas já agendam daqui. Sensacional! Sim, aí elas pegam, tiram uma foto do pedido do exame, junto com a carteirinha do convênio, a maioria dos pacientes tem convênio, né, da Unimed, sei, e tira a foto e manda nesse grupo. E ainda a gente pergunta, a senhora prefere fazer que dias da semana? Que dias que fica mais fácil para a senhora? Ah, para mim tem que ser uma sexta tarde. Aí elas mandam a foto, o contato da paciente e sexta tarde. Aí a clínica, eles vão lá, o horário que eles têm. E mandam para o paciente. Seu procedimento ficou agendado assim, na sexta-feira à tarde, dia tal, assim, assim, assim. Que sensacional! E olha isso, né? Pensar em facilitar a vida da paciente, né? Isso agrega valor. E assim, não custou nada de dinheiro, eu tô falando, né? Nada. Custou uma ligação, onde que você pode me ajudar? Eu te ajudo. No final das contas, a paciente fica mais satisfeita. O laboratório também vai ganhar em paciente, em rentabilidade. Todo mundo ganha. E é tão assim, isso aí é tão assim que eu penso, né? Por exemplo, eu atendo só particular. A minha consulta não é a mais barata de Florianópolis, né? O que faz ela vir em mim? É só porque ela acha que eu tenho uma técnica mágica que ninguém tem? Não. Às vezes é o banheiro da academia. Às vezes ela pensa, pô, daí eu vou lá na Luísa, a Luísa não atrasa, a Luísa já me atende, eu saio de lá já com os exames agendados, vale muito a pena. Nossa, muito, muito sensacional, adorei. Vou começar a falar dessa ideia também. Posso falar que é sua? Banheiro da academia? Não, não tem aqui, banheiro da academia, gente. Pelo amor de Deus. Ideia boa a gente dissemina, porque olha como todo mundo ganha. A paciente ganha, você ganha, o laboratório ganha, todo mundo ganha. Gente, nossos papos são sempre ótimos, gente. Adoro essas conversas. É usado que a gente também tem, né? Porque a gente é o fornecedor para esse laboratório, muitas vezes, né? Então, eles também têm que nos ajudar. Nos ajudar, então, lógico. E isso funcionou. Tem pacientes, agora é muito engraçado, tem pacientes que assim. Eu fui no pediatra, manda um recado para a clínica. Eu fui no pediatra do meu filho, ele pediu um raio-x de punho. Vocês conseguem agendar para mim? A gente agenda, né? Enfim, ajuda, né? Mas você sabe que isso é uma coisa... Nossa, eu vou falar muito desse exemplo, porque eu vivo falando isso para as pessoas, para os meus clientes aqui. Às vezes, o objetivo é ser útil, né? O seu é gerar qualidade de vida, mas o nosso é ser útil. E às vezes você é útil com o seu cliente, quando você olha para o cliente, em coisas que não tem nem nada a ver com você. Como isso que você acabou de dizer, vamos agendar o raio-x do pediatra. Não tem nada a ver com você, mas quando a pessoa te vê como referência de ajuda, caramba, isso fideliza, isso traz... E a rentabilidade financeira é uma consequência de tudo isso, né? É uma consequência de tudo isso, porque isso tudo é essa geração de valor, é o que ela enxerga que vale a pena, ou que é diferente lá, né? A gente está de fato... com você, né? Porque todo mundo tem o discurso de não, qualquer coisa que você precisar, fala com a gente, mas na prática, quando você vai falar, não é real. Então, quando você encontra alguém que está disposto a te ajudar, mesmo que seja em alguma coisa que não tem nada a ver,
caramba, eu posso contar com essa pessoa. Isso agrega um valor incrível pro negócio. E não Então, custa nenhum dinheiro, né? É o só tempo cuidar do outro. inteiro, em tempo inteiro, eu penso nessa jornada. Como é que eu posso facilitar? Como é que eu posso... ontem eu vi uma palestra da CEO da Liberty Seguros, que foi bem legal, e ela falava da fluidez do consumidor, a fluidez do atendimento, não ter fricções, né? Não ter impedimentos, dificuldades, coisas que dificultam esse processo, né? Então, eu penso muito nisso, assim, como eu posso deixar mais fluido, como eu posso deixar mais fácil, e isso são, às vezes, com detalhes, com ações que a gente faz, como tu dissesse, sem custo, não é que tu vai investir em nada, mas que tu vai facilitar, tu vai ser de fato cuidador daquele paciente num todo que se tange ao que tu atendes, né? Nossa, muito, muito sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente já tá falando há 55 minutos. Eu ficaria Normal, falando, na normal verdade. nosso. Eu ficaria a manhã inteira, mas pra gente finalizar, assim, que eu acho Sim, que esse LanaCast foi de uma inspiração incrível, assim, né? Incrível. Eu já saí daqui cheia de ideias, né? Porque também a gente tem esse problema, né? Qualquer conversa a gente já também. tem ideia Tá impressionante. explodindo. É. Mas assim, ó, duas coisas que eu quero te perguntar. No frigir dos ovos, assim, ó, de tudo isso que você fez, quais foram os benefícios mais latentes que você viu para sua paciente? Tá? E obviamente que na sua vida, né? Fala um pouquinho disso, por favor. E por último, que dica que você dá, assim, ó, para a pessoa para ginecologista que quer mudar, porque a gente está vendo um movimento significativo de médicos querendo mudar o seu atendimento. Qual é a dica principal, assim, que se você tivesse ouvido lá atrás, talvez tivesse sido um pouquinho mais fluido o seu caminho? Duas coisas só para terminar. O que a sua paciente ganhou, o que você ganhou e a dica. Pronto. O que minha paciente ganhou? Acho que a paciente ganhou essa qualidade de atendimento e quando a gente tem esse acolhimento, né? Alguém que está de fato interessado em cuidar dela num todo e desde de como ela é atendida lá na frente, desde como ela é recebida lá na clínica, desde de como é feito o procedimento, o pós também é super importante e isso impacta diretamente no resultado, na felicidade dela e na qualidade de vida dela, além de a gente sempre está preocupado com pioneirismo, com inovação, com trazer o que há de melhor para ela. Acho que foi isso. Da minha vida, qualidade de vida, né? Qualidade de vida, assim, a gente tem um tempo na vida, né? Um tempo no dia, não tem como aumentar esse tempo, né? Dentro desse tempo a gente tem que dormir, tem que levar a criança na escola, tem que almoçar, tem várias coisas que a gente tem que fazer. O que a gente pode fazer na nossa carreira é que a gente torne esse tempo que a gente está atendendo, trabalhando, mais valioso, né? Tanto de se sentir bem atendendo, não estar se sentindo mal, não estar correndo que nem maluco, não estar ansioso porque está atrasado, quanto está rendendo cada vez mais esse tempo, né? Então, o que eu ganhei foi isso. Hoje eu atendo super tranquila, super bem, super feliz. Claro que tem dias que são mais corridos, outros menos. Financeiramente, um ganho muitas vezes maior do que eu tinha anteriormente. E como eu foco nessa qualidade de vida, é um foco que não é só para paciente, é para mim também. Então, eu almoço em casa todos os dias, eu tenho 3 manhãs que eu fico em casa, eu tenho uma tarde livre, que é sexta-feira, eu tenho meus hobbies, né? Eu dança flamenca 2 vezes na semana, eu toco piano, eu faço aula de inglês, eu cuido das minhas crianças, eu levo eles na escola. Então, assim, isso também foi um ganho enorme na minha vida. E a Show. outra pergunta? Era a dica, assim, ó. Uma A coisa, dica, assim, uma coisa. Se inspira em quem dá certo. Show. Não se inspira na Sensacional. maioria, não vai no efeito manada. Se inspira em quem dá certo, em quem tu olhas assim e pensa, eu queria ser essa pessoa. E vai atrás, porque ninguém é super-herói, deus grego, ninguém tá lá, ninguém é inalcançável, inatingível e teve um caminho que trilhou. Então, se inspira nessas pessoas e começa, e vai atrás. E ó, para finalizar, antes de te agradecer, para quem está assistindo, vai assistir, sei lá quando você vai assistir esse LanaCast, a doutora Luísa, ela é empresária, mãe, mulher, filha,
tia, amiga e referência na ginecologia regenerativa, faz mentoria para médicos, já mandei vários clientes para lá, porque a mentoria dela é incrível, incrível. Obrigada, Elana, quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço, imagina. E assim, é realmente uma inspiração para quem está perto, sabe? É uma honra. Eu falei no começo e vou falar novamente, tem um nome para isso, mas eu esqueci agora, que é uma honra, assim, ter você na minha vida. É muito satisfatório ver essa ascensão, sabe? Que você teve. Nossa, é muito orgulho mesmo que tem no meu coração. Então, gente, se inspira nela. Se inspira e vai, porque eu me inspiro também. Então, doutora Luísa, muito obrigada. Eu não tenho palavras, assim, todos os nossos encontros virtuais ou presenciais são incríveis. Eu adoro estar com você, tenho uma admiração enorme por você, pelo seu trabalho. Sempre me acolheu muito, muito carinho, muito respeito e muita confiança com o meu trabalho também. Então, nossa, eu vou parar, porque senão eu vou me emocionar. Só flores pra você. Obrigada de estar aqui comigo hoje. Eu te agradeço o convite, que eu também. Eu te admiro muito essa tua trajetória, essa tua garra, admiro muito esse teu propósito também, o quanto que tu está ajudando a vida de diversas pessoas, como esses teus mentorandos, alguns eu tenho conversado, tem vindo comigo e como tu está mudando a vida deles, e isso é uma coisa, o impacto que vai não só para a vida deles, como vai para a vida de quem convive com eles, para os filhos, para a família, para tudo, assim, né? O quanto isso é bonito e é importante. Então, eu quero te parabenizar e dizer que eu te adoro também, que é sempre muito, muito bom conversar contigo. E obrigada por me convidar, por estar aqui. É isso, gente. Momento emoção. Um beijo para quem assistiu. Qualquer comentário, coloca aqui, que esse LanaCast foi incrível. Obrigada, um beijo.